Prezados irmãos, podem sentar-se um instante. O tempo que nós estamos a começar neste dia é para nós como que, comparando um sinal semafórico, a luz amarela, ou seja, nós ainda não entramos no tempo propriamente da penitência, que é o tempo santo da quaresma, mas nós já estamos, portanto, bem próximos a este tempo tão forte da vida da igreja, e por isso vai nos dizer São Gregório Magno, dizendo as razões pelas quais a igreja vai se preparar justamente neste tempo, em preparação à quaresma. Devemos recordar que os primeiros cristãos viviam de uma forma muito mais radical o jejum, a abstinência, a oração e também a esmola. Portanto, a igreja, para não fazer com que os fiéis chegassem tão de modo abrupto naquele tempo de jejum e penitência, o qual os cristãos, de uma forma muito simples e ao mesmo tempo fiel a Deus, eles castigavam os seus corpos justamente por meio destes atos de penitência corporal e também de penitência interior ou espiritual. A primeira leitura que nós acabamos de escutar, São Paulo escrevendo aos Coríntios, nos recorda justamente de algo que é humano e natural. Ele vai dizer a nós justamente aquilo que nós estamos já acostumados a pensar, ou seja, a natureza humana, as realidades humanas requerem de nós sacrifícios, ou seja, quando alguém, seja adulto ou jovem, foge, portanto, das suas responsabilidades e quer uma vida fácil, nós sabemos onde vai dar isso, justamente é um caminho onde a pessoa não vai alcançar nada que seja digno do ser humano. Portanto, coisas humanas nós sabemos que requerem sacrifícios, e a própria natureza humana faz com que, após o pecado original, nós nos esforcemos mais para alcançar estas realidades. E São Paulo diz para nós, usando de um exemplo muito simples, ele vai dizer que aqueles que correm, os corredores, os atletas, eles se abstêm de muitas coisas para alcançar um prêmio, ou seja, mas é um prêmio humano, mas nós, que deveríamos ser pessoas com ideias sobrenaturais, muitas vezes também nós não queremos nos esforçar, mas devemos ter a certeza de que o prêmio nosso não é uma coroa humana, uma medalha humana que vai acabar aqui neste mundo, mas todo o esforço é para nós uma garantia e um indicativo de que Cristo nos espera no céu. Portanto, como vai nos dizer São Paulo, correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. Não adianta somente correr, pois nós sabemos o fim o qual nós somos chamados. Vai dizer São Paulo, os atletas que combatem na arena de tudo se abstêm, como eu disse, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. E, portanto, este tempo que a Igreja da Septuagésima nos convida a preparar o nosso coração por meio da oração, não é um tempo justamente próprio para fazer penitência, mas a Igreja já está dizendo para nós, indicando para nós, que este tempo de penitência está à porta e que devemos preparar o nosso coração. Devemos recordar que o tempo da quaresma é o tempo oficial que a Igreja nos convida ao jejum, à oração e à esmola de uma forma muito mais viva. Nós encontramos no Evangelho de hoje, Nosso Senhor dizendo esta parábola, que para nós pode ser um pouco confusa, pois parece ser algo injusto aquilo que o Senhor está aqui dizendo nessa passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 20. Nós sabemos muitas das vezes que muitas pessoas que se converterão
talvez daqui uma semana, um mês, um ano, elas podem ter virtudes maiores e alcançar um nível de santidade muito maior do que alguém que já está aí há décadas ou quase dando o seu último suspiro no mundo, e a pessoa não alcançou virtudes de que alguém, de uma forma muito mais espontânea e muito mais rápida, ela alcançou. Devemos recordar, em primeiro lugar, que a salvação e a santidade é um dom de Deus, não é algo que nós fazemos por uma escolha, ou seja, eu vou ser bom, ou seja, eu vou fazer um ato ético, moral, eu vou alcançar a santidade. É claro que as duas coisas cooperam, ou seja, a nossa correspondência à vontade de Deus é algo extremamente importante, e aí a gente não pode concordar com os protestantes, dizendo que as boas obras de nada valem, mas devemos recordar, se nós fizermos algo grandioso, algo que para os outros pode ser extremamente belo e importante, mas devemos recordar, se no nosso coração não habitar a graça santificante, de nada isso vale. Ou seja, a gente pode construir um edifício esplendoroso e enorme, grande, mas, portanto, tudo isso vai ruir, porque quando nós nos depararmos com a morte, e diante da morte nós nos encontraremos com Cristo, e naquele momento, aparentemente, nós iremos fazer uma escolha por Ele, ou seja, a nossa vida aparente pode indicar isso, mas no momento em que o corpo e a alma se separam, por conta do pecado mortal que habita dentro do coração dessa pessoa, ela esconde um ódio eterno a Deus, ou seja, então, portanto, de nada valeu todo aquele sacrifício, todo aquele empenho. E, portanto, prezados irmãos, a fé que deve habitar no nosso coração, que faz com que nós acreditemos na palavra de Deus, é justamente também um dom, ou seja, devemos recordar que a fé, apesar de ser um ato racional e também da vontade livre e humana, é aquilo que nos antecede, como diz o Papa Bento XVI. Pelo próprio batismo, nós podemos compreender esta realidade. A criança, ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo, mas os pais, em nome da fé da igreja, portanto, batiza aquela criança. Ou seja, a fé nos antecede, a santidade nos antecede e, portanto, também a salvação antecede as escolhas humanas. Mas, é claro, como eu disse, para alcançar a salvação, a nossa vida deve estar de acordo com esta realidade, ou seja, com realidades da fé e, portanto, uma vida moral e ética de acordo com a vontade de Deus. O Evangelho nos diz que alguns homens estavam sem fazer nada, ou seja, ociosos na praça. É algo comum, hoje em dia nem muita gente fica na praça. As pessoas costumam ficar até dentro de casa, trancadas, na verdade, né? Mas Nosso Senhor, portanto, dentro dessa parábola, ele vai relatar que esses sujeitos estavam ali sem nada para fazer. Eles até tentaram dar alguma desculpa. Hoje em dia nós sabemos que quase ninguém quer trabalhar, mesmo que vá receber uma quantidade boa de dinheiro, se requer um grande sacrifício, a pessoa vai fugir desta responsabilidade. E, portanto, eles tentaram ainda dar uma desculpa ao Senhor que os convidava para trabalhar na sua vinha, e até também no momento qual o Senhor vai dar ali o salário, nós percebemos ali também a inveja e a ganância. Ou seja, aqueles que foram chamados na parte da manhã e também do meio-dia, achavam que iriam receber mais do que aquele que foi chamado ali pela 1ª hora, ou seja, por volta das 5 horas da tarde. E devemos recordar que às 5 horas da tarde, em algumas estações do ano, já está quase escuro. Então, portanto, naquela região também, na região ali de Israel, nós não sabemos em qual estação do ano que foi proferida essa parábola, mas possivelmente também o dia já estava chegando ao fim, e eles começaram também, por conta da inveja e da ganância humana,
começaram a questionar aquilo que eles iriam receber. É algo justo, portanto, receber o salário, mas eles esperavam receber mais. Ou seja, isso indica para nós também, como eu disse logo no início, que algumas pessoas, no instante último do seu suspiro de vida, podem alcançar uma santidade maior, até mesmo do que o padre, durante todo o seu exercício sacerdotal, do seu ministério. E, portanto, também uma pessoa que se converte no último instante da sua vida, ela também pode alcançar ali a sua santidade. É claro que existem pessoas escolhidas por Deus para serem baluartes de uma santidade. Nós poderíamos comparar, por exemplo, que existe uma grande diferença entre alguns santos e, por exemplo, São Padre Pio, que tinha dons extraordinários e que Deus escolheu justamente ele para ser desta forma e não uma outra pessoa. E, portanto, se nós ficássemos tristes de que Deus não nos chamou para uma grande santidade, mas Ele, é claro, nos chama para a santidade, nós teríamos a mesma desculpa, vamos dizer assim, tentaríamos dar a mesma desculpa de que estes homens estavam ali diante do Senhor. Ou seja, por que o Senhor dá a muitos ou a poucos uma santidade que brilha aos olhos da igreja e do mundo e que requer de mim uma santidade escondida, que não tenha brilho algum? Mas nós não devemos imiscuir, tentar fugir da nossa responsabilidade e também do nosso chamado à santidade. E vai nos dizer nosso Senhor: se ficássemos nesta postura invejosa, como nos diz o Evangelho, nós iríamos, portanto, questionar a vontade de Deus e não iríamos, portanto, conformar a nossa vontade com a vontade eterna de Deus. Poderíamos nos questionar de grandes santos, de milagres que aconteceram na vida deles, e a nossa vida, portanto, não existe essas realidades. Mas, prezados irmãos, devemos recordar que se aquele Senhor que é bom e que nos chamou, Ele é fiel e dará a nós o prêmio que Ele mesmo escolheu para cada um de nós. Nós achamos que sabemos aquilo que é o melhor para nós, mas Deus sabe muito mais daquilo que nós tendemos a achar que seja o melhor para a nossa vida. E, portanto, prezados irmãos, vamos já preparar o nosso coração para este tempo de penitência que se aproxima. Iremos rezar durante estes dias. Hoje é o domingo da 70ª, domingo que vem da 60ª, no outro domingo da 50ª, iremos depois ainda começar o tempo da Quaresma. Como eu disse no início, é um sinal amarelo para nós, que o tempo forte, o tempo de penitência se aproxima. Se a gente relaxou a nossa vida espiritual durante este final, início de ano, é o tempo de recobrar e fazer um plano de vida para alcançarmos dessa forma a nossa santificação. Que possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora e de São José, para que eles possam também fazer de cada um de nós fiel aquilo que Deus quer de nós. E, portanto, olhando para o exemplo de Nossa Senhora e o exemplo de São José, possamos também nos preparar de uma forma silenciosa e ao mesmo tempo fiel a Nosso Senhor, a este convite de conversão e de penitência que a Igreja requer de cada um de nós durante este ciclo. Amanhã se encerra o ciclo do Natal. Nós iremos celebrar a apresentação de Nossa Senhora, ou seja, a purificação de Nossa Senhora, e, portanto, encerra desta forma o tempo do Natal, o ciclo do Natal. A 70ª, portanto, está dentro deste tempo, em algumas ocasiões, por conta da data da Páscoa, mas amanhã é que justamente termina o ciclo do Santo Natal. Possamos, dessa forma, unir o nosso coração àquilo que a Igreja requer de nós, preparar o nosso coração, e não achar que nós somos melhores do que as outras pessoas que não ainda estão no caminho da santidade, mas que devemos rezar para que todos possam ouvir a palavra de Deus em seu coração e ser fiéis a este chamado. Ou seja, quanto mais gente se converter, mais nós iremos ficar felizes, ou seja,
os anjos de Deus também se alegram com esta realidade. E, portanto, prezados irmãos, vamos, durante essas semanas, preparar o nosso coração para fugir justamente desta inveja espiritual, deste grande mal que faz as nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.